Imaginemos presenciar a seguinte cena. Uma cena com um realismo quase perturbador. Há uma mulher de aparência venerável, majestosa, mas que está gravemente doente. Nossa, uma imagem bem forte. Sim, e ela está deitada em uma cama, porém a cabeceira desse móvel é tão absurdamente alta que quase toca o teto de um quarto gigantesco. É uma cena vertiginosa, né? Exato. E ao redor, as pessoas sussurram em pânico. Todo mundo ali ciente de que qualquer leve sacudida vai fazer aquela estrutura colossal desabar. E a tensão só aumenta. E a única coisa impedindo o colapso total é uma única pessoa. Uma pessoa suspensa lá no alto, sendo segurada nos braços de um sacerdote, para servir como um pilar vivo, mantendo a cama firme. Segurando tudo praticamente sozinha. É uma imagem de tensão extrema. E é com essa visão que nós abrimos a nossa análise de hoje. Certo, vamos desempacotar isso. Nós vamos explorar uma coleção bem fascinante de textos místicos e diários espirituais redigidos ali entre 1902 e 1930. E esse é um período histórico que simplesmente não pode ser ignorado, sabe? Com certeza, tem muita coisa acontecendo nessa época. Pois é. Estamos falando de décadas marcadas por guerras mundiais, pela quebra de paradigmas científicos e também por uma fragmentação social massiva. Um caos global mesmo. Exatamente. E, no meio desse caos, essas anotações propõem um modelo mental, filosófico, extraordinariamente denso sobre o que a gente pode chamar de mecânica espiritual. Mecânica espiritual. Gosto desse termo. É que o foco central não é um debate religioso convencional. É sobre a dinâmica complexa, quase física mesmo, entre a vontade divina e a vontade humana. Exato. O material base que nós reunimos está repleto de relatos em primeira pessoa. Tem diálogos místicos detalhados, visões elaboradas tipo essa da cama suspensa e uma arquitetura teologia impressionante. E aborda temas pesados, né? Sacrifício, a interconexão cósmica. Sim, a própria engenharia da alma. Mas o que diários escritos há um século têm a nos dizer sobre a forma como as nossas escolhas cotidianas ecam no universo hoje? Eles oferecem uma perspectiva que é incrivelmente contraintuitiva. Ah, é? Como assim? Porque, veja bem, hoje em dia a gente vive essa ilusão de que a liberdade é o isolamento absoluto, né? Acreditamos que ter o controle sobre milhares de microescolhas todo dia é o auge da autonomia. É, o famoso eu faço as minhas próprias regras. Exato. Mas esses textos sugerem que essa autonomia isolada é justamente o que gera a nossa exaustão moderna. Uau! Então eles meio que viram de ponta cabeça essa nossa ideia de liberdade. Sim, eles apresentam um mapa de como lidar com a instabilidade. Sugerem que a verdadeira estabilidade não vem de gerenciar um cardápio infinito de opções, sabe? Mas sim de alinhar a vontade humana com uma ordem superior. Uma ordem imutável. Isso muda tudo. E se a teoria é essa, como é que isso funciona na prática? Porque as fontes mencionam essa verdadeira física espiritual e a primeira quebra de paradigma que eu encontrei altera a própria definição do que seria o pecado. Sim, a definição de desvio moral. Pois é. Geralmente, o modelo mental padrão é puramente jurídico, né? Existe uma lista de regras, a regra é quebrada, a punição é aplicada. Ponto. É o esquema de tribunal. Mas um texto específico ali de outubro de 1903 abandona o tribunal e vai direto para um laboratório de relacionamentos. E isso é muito genial. Ele define o erro fundamental não como uma infração legal, mas como um ato oposto da vontade humana à divina. É genial porque transforma a moralidade numa questão de frequência e sintonia. Não de código penal. Exatamente. O texto argumenta que verdadeiro amor é viver na vontade do amado. Eles usam a analogia de Adão no Éden. E o interessante é que não tratam isso como uma fábula infantil. Tratam como um estado de operação, né? Isso. Quando o ser humano operava dentro dessa vontade divina, ele era considerado um dono. A palavra usada nas traduções é senhorio. Dono do próprio território. Sim, o ser humano tinha domínio sobre a criação porque operava com o mesmo motor do Criador. Não havia essa distinção ansiosa entre o que é meu e o que é teu, sabe? Entendi, ele que ocorre a ruptura. Ao tentar operar de forma isolada, tipo, ao puxar o pino da própria vontade e dizer eu faço sozinho, o texto argumenta que o humano perdeu esse status de dono e se tornou um servo. Perfeito. E não um servo de um tirano cósmico, mas um servo das suas próprias fraquezas.
servo de instabilidades e paixões, precisando constantemente mendigar por força, paz, sentido. Precisamente. E o que é fascinante aqui é como o material, lá de fevereiro de 1930, usa a astronomia para ilustrar essa transição trágica de dono para servo. Ah, analogia das estrelas. Essa parte é incrível. É muito poética. O texto compara a alma que vive alinhada a essa vontade a um céu fixo. Como as constelações. Exato. Pensemos nas constelações que orientavam os antigos navegadores. Elas são imutáveis, estão ali, estáveis no seu posto, oferecendo segurança contínua. Essa é a alma alinhada. Em contrapartida, quem vive operando apenas pela própria vontade recebe um título bem assustador. Estrelas errantes. Estrelas errantes, é forte, né? Muito. São meteoros se precipitando pelo espaço vazio. Eles não têm órbita definida, mudam a cada instante, queimam energia de um jeito caótico. E sentem um incômodo enorme em manter a constância, segundo o texto. É a descrição perfeita daquela pessoa que começa um projeto na segunda-feira cheia de fogo e na quarta já está esgotada. Pois é a anatomia da ansiedade contemporânea. Essa estrela errante se move a cada pequeno estímulo externo. Uma notificação no celular já tira a pessoa do eixo. Exatamente. Uma nova tendência, um aborrecimento bobo. Ela não consegue repetir o que é bom de forma contínua porque falta aquele eixo gravitacional. Fica à deriva. Sim. E a imutabilidade no bem, segundo essa filosofia, é o grande sintoma clínico de quem opera na vontade divina. Sabe, para trazer isso para um cenário mais terreno, eu fiquei imaginando uma dinâmica corporativa. Como seria? Viver nesse alinhamento seria tipo ser herdeiro e co-diretor de uma empresa familiar multinacional. Tem acesso a uma conta conjunta ilimitada, poder de decisão, visão ampla, é o status de dono. Faz sentido. Por outro lado, operar apenas pela vontade humana isolada. É como se esse herdeiro, por puro orgulho, pedisse demissão para virar funcionário temporário numa startup bem estável. Totalmente à mercê do mercado. Exato. Correndo atrás do prejuízo todo santo dia. Mas, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo. Vamos lá. Porque uma palavra nisso tudo me preocupa muito. Entrega. Essa ideia de alinhar totalmente à vontade. Isso não soa como uma submissão passiva? É uma preocupação bem válida. Quer dizer, a pessoa não perde a própria individualidade, não vira um autômato glorificado? Olha, essa é a objeção central. E se os textos não respondessem a isso, todo esse modelo desmoronaria num autoritarismo espiritual bizarro. Pois é, viraria uma ditadura cósmica. Mas o material endereça exatamente esse ponto. Não a perda de individualidade, porque não se trata de coerção. Trata-se de fusão. Fusão e elevação. Entendi. A submissão passiva acontece quando a gente age por medo de punição. O que está descrito nos diários é uma coautoria ativa. Coautoria. Isso realmente muda o peso da palavra. Muda completamente a perspectiva. A lógica é que o Criador possui sabedoria e luz ilimitadas. Certo? Certo. Já a criatura é, por definição ontológica, limitada. Quando acontece essa entrega, o Criador não aniquila a personalidade da criatura. Ele soma, então. Mais que isso, ele fornece o seu próprio motor para que a criatura opere. O resultado é a elevação das ações humanas para a qualidade máxima possível. E a diferença entre ser uma engrenagem cega, apanhando do sistema, e ser um arquiteto trabalhando com um engenheiro-chefe perfeito. Uau! Mas, pera, antes da gente avançar para a escala cósmica da coisa, as fontes usam um termo bem específico em latim que eu acho importante a gente esclarecer. Sim, o fiat divino. Isso. Eles chamam essa vontade de fiat, o comando faça-se. Exatamente. Na tradição judaico-cristã, a criação acontece por esse fiat. Faça-se a luz e a luz se fez. É a vontade gerando realidade. É a vontade em estado puro de ação, transformando o nada em algo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque com essa compreensão do Fiat, os textos ali de março de 1930 dão um salto vertiginoso. Da escala pessoal para universal. Sim. Eles afirmam que quando uma pessoa age dentro desse Fiat, ela não está só fazendo uma boa ação moral isolada. Ela entra no que os místicos chamam de unidade. E com o ato humano alinhado, recolhe toda a criação.
O texto diz que a pessoa abraça o sol, o vento, o mar e coloca tudo isso numa atitude de adoração. É o conceito de uma ecologia espiritual absoluta. Explica mais sobre isso. A premissa é de que o universo não é só um amontoado de rochas e gases jogados ao acaso. Ele saiu desse ato único do Criador. Tá, e aí a criação inteira carrega essa assinatura. Isso. Carrega a assinatura do Fiat. E quando um ser humano, que é o único ser material ali com livre-arbítrio, alinha sua vontade de volta a essa fonte, ele vira o porta-voz do universo. Ele recolhe a assinatura de tudo e devolve para a origem. É um nível de interconexão onde a menor das ações ganha envergadura cósmica. Sabe, para visualizar essa ressonância da unidade, a gente pode imaginar entrar numaquelas salas de concerto europeias antigas, sabe? Com acústica perfeita. O ambiente beira o sobrenatural. A gente vai no centro do palco e bate um pequeno diapasão. O que acontece? Imediatamente tudo reage. A madeira das poltronas, o ar. Sim, o formato do teto. Tudo vibra em ressonância com aquela única nota harmônica. Agir dentro do Fiat seria exatamente isso. Tocar o diapasão no centro do universo. Nossa, uma visualização excelente. E os textos usam um extremo oposto disso, para explicar a tragédia da vontade isolada. Os atos divididos e arrancados, né? Em contraste profundo com essa harmonia que você descreveu, agir só pela vontade humana é gerar esses atos divididos. É tipo, em vez de tocar o diapasão no palco, a gente pega um copo de vidro grosso e espatifa ele no chão de mármore. Exato. O som de um vidro quebrando não reverbera a harmonia. Não engaja a sala. Ele morre em si mesmo. Gera só cacos isolados, miséria e, como material, repete muito falta de luz. E é importante entender o porquê dessa dinâmica ser tão vital. A inteligência cósmica anseia ver o seu próprio ato criador sendo reconhecido livremente. Devolver esse reconhecimento? Sim, devolver de forma consciente é a finalidade de todo o sistema. Quando o vidro se quebra, o ato é arrancado da fonte e não retorna. Fica um rasgo no tecido da realidade. Todo o ecossistema sente a dor. Sente, porque a interdependência foi violada. Isso nos leva a uma encruzilhada bem sombria. Porque se o copo foi quebrado sistematicamente ao longo de toda a história humana, como é que isso é consertado? Não dá para varrer os cacos para baixo do tapete cósmico. Definitivamente não. E é aqui que a gente entra na parte mais densa, acho que até a mais controversa das fontes. A economia do sacrifício. É um conceito bem difícil para a mente moderna engolir. Nós somos treinados para evitar o desconforto a qualquer custo, né? O tempo todo, remédio para tudo. Pois é, mas o argumento lógico e cronológico dos textos é muito direto. Como a humanidade fez o bem morrer ao rejeitar a conexão, a restauração exige um sacrifício de vida. Não basta um pedido de desculpas. Não, a engenharia do dano foi profunda demais. E as fontes listam um histórico longo disso, né? Esses reparos estruturais, eles mencionam o sacrifício de Abraão, a dor de Jacó pelo José. Passam pela morte de Jesus. Sim, chegam na ideia do sacrifício contínuo na Eucaristia. E é nesse ponto da economia da dor que a gente precisa voltar naquela visão chocante de 1903. A da cama colossal, essa cena. A mulher majestosa ali, agonizando, representa a igreja ou a instituição que guarda a conexão divina. E a cabeceira da cama é alta demais. Desafia a física. E a narradora percebe que só consegue segurar a estrutura lá no alto porque um sacerdote está fisicamente sustentando ela. Se a gente ligar isso à questão do sacrifício, essa visão é uma verdadeira aula de mecânica de fluidos espirituais, digamos assim. Aula de mecânica? Como assim? Porque a narradora se sente inútil e desconfortável lá em cima, né? E ela pede para ser colocada no chão. É o desejo humano natural de escapar da pressão. Mas o que acontece quando tiram a sustentação? Vira o caos absoluto. O texto diz que, assim que ela é baixada, a tragédia se concretiza. A cama balança muito, o rosto da mulher fica lívido. A agonia toma conta de tudo. E inimigos invadem o quarto. Soldados, capitães que começam a golpear a mulher sem piedade. Mas o detalhe-chave, e aí eu te pergunto, é por que a narradora conseguia sustentar aquilo? Pois é, não era pela força muscular dela. O diário fala que era algo chamado adorno da obediência. A obediência ao sacerdote que assegurava é o trabalho em equipe espiritual. Exato. Eles usam o exemplo de São João ao pé da cruz com Jesus para mostrar que a sustentação não é um ato de um lobo solitário. Mas, eu preciso interromper aqui.
Pode falar. Porque isso levanta um questionamento ético pesadíssimo. Sustentar a cama de uma instituição para ela não ser trucidada não soa meio injusto? Colocar o peso de multidões nas costas de uma só vítima? Não é cruel designar uma alma para carregar esse destino coletivo? É uma pergunta natural de quem tem empatia. Mas para entender a resposta das fontes, a gente precisa abandonar aquela visão de que o sofrimento é uma punição isolada. Tá, não é um castigo divino arbitrário. Não. Os textos explicam que trata-se de um ecossistema de altíssima interdependência metabórica. A regra de ouro é: a dor nunca é desperdiçada. Quase uma lei da conservação da energia. Nada se perde. Perfeita analogia. Quando uma dor intensa, uma cruz, chega a uma alma que está disposta e alinhada por essa obediência, a dor age como um anticorpo. Um anticorpo que não age só na pessoa. Isso. O documento afirma que o sofrimento é projetado para santificar 5, 10 ou quem estiver no raio de alcance invisível dela. É uma engenharia de conversão de energia. A alma atua como uma usina de processamento, sabe? Como um rim filtrando toxinas para o resto do corpo. A dor individual é convertida em energia vital para o coletivo. Entendi. Então, o destino coletivo depende dessas almas do mesmo jeito que o teto de uma catedral pesada depende daquelas colunas de pedra para não esmagar quem está dentro. Exatamente. As colunas aguentam a pressão para manter o espaço seguro. Compreender a dor como um mecanismo produtivo tira um pouco do tom sombrio. Mas, isso joga a gente num problema de logística bizarro. O atraso do reino. Eu sabia que você ia chegar aí. Lógico, porque se os cacos já estão sendo recolhidos, se sacrifícios enormes já foram feitos, as usinas de dor estão ativas. Por que esse alinhamento total, o tal reino da vontade divina, demora tanto para se manifestar? É a grande questão. Tem um texto de 1930 que traz uma explicação incrivelmente psicológica. Ele diz que não é falta de poder, mas uma demora intencional. O Criador demora porque quer que as criaturas suspirem por isso, Que sintam falta. que desejem ardentemente e orem pelo alinhamento antes de receber. A gente pode chamar isso de pedagogia da espera. Os místicos comparavam isso aos 4.000 anos de expectativa do Antigo Testamento. Aquele tempo longo antes da redenção. Isso não era um tempo vazio, era um tempo de formação de capacidade pulmonar, digamos assim. O vocabulário deles é ótimo. Afirmam que a divindade envia cartas, telégrafos, telefones e mensageiros. Telégrafos místicos. Sensacional. Sim, e os telégrafos são as próprias revelações. São vazamentos de conhecimento sobre a vontade divina, dados a conta-gotas, para formar um público, um povo eleito. De que adianta inaugurar um reino perfeito se não tem gente preparada para morar nele, né? Exatamente. O argumento estrutural é implacável. E pensando nisso na prática, quando eu li sobre os telégrafos, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o entretenimento moderno. Como assim? Pense numa campanha de marketing hiper inteligente. O lançamento de um filme da Marvel ou um celular revolucionário. A empresa já tem o produto pronto, mas ela não lança direto. Eles seguram e começam a vazar teasers de 15 segundos. Isso, mandam e-mails enigmáticos para influenciadores, liberam foto borrada. Eles criam o fervor, a demanda. Exato, a ausência cria a demanda. Se eles jogassem o filme no cinema numa terça qualquer, sem ninguém estar esperando, ia cair no vazio. O atraso gera teorias, gera fórum na internet, faz o público suspirar. E isso levanta uma questão muito incômoda sobre a psicologia humana. Nós raramente cuidamos daquilo que ganhamos de bandeja sem esforço. O que vem fácil, vai fácil. E a gratuidade imediata não gera gratidão, gera apatia. Exigir que a humanidade suspire, que decodifique os telégrafos, garante que quando o prêmio vier, ele seja amado e conservado. É um mecanismo de segurança contra quebrar o copo de vidro de novo. Preparo meticuloso do terreno. Mas falando em preparo do terreno interior, tem um detalhe nesses diários que é um baita alívio depois de ouvir tanta exigência de perfeição e sacrifício. A cláusula de escape. Sim. Em 1904, a narradora diz que acordou angustiada, sentindo a alma fria e manchada por pequenas imperfeições do dia a dia. A gente logo pensa que vai precisar de mais martírio para limpar isso.
Mas aí, o modelo introduz uma distinção cirúrgica entre pecado voluntário e imperfeição involuntária. Que salva a teoria de virar uma neurose total. Exato. Fraquezas involuntárias são aqueles tropeços da nossa natureza limitada, distrações, friezas, e para isso, surpreendentemente, o remédio não é a dor. O que é um alívio imenso, convenhamos. Sem dúvida, o texto diz que para esses defeitos de fabricação, basta um ato perfeito de resignação. Só isso. Sim. Você percebe a falha, se resigna e funde de novo a sua intenção com a vontade divina. A limpeza é instantânea, sem precisar passar a alma por um moedor de carne. É um sistema muito sofisticado que sabe separar o defeito natural de um ato de sabotagem intencional. E com essa misericórdia, a gente consegue ver a tapeçaria completa que os textos montaram. Um arco narrativo e filosófico completo. Partimos da ideia dura de que tentar controlar tudo nos transforma em estrelas errantes queimando energia à toa. E vimos que a alternativa não é virar robô, mas nos tornarmos coautores. Criando aquele céu fixo pela fusão de vontades. Vimos o mecanismo do diapasão cósmico reverberando na unidade, a arquitetura pesada da dor convertida em proteção coletiva. E decodificamos a utilidade dos telégrafos divinos e da pedagogia da espera. É um modelo mental muito robusto. E mesmo tirando a roupagem mística dos anos 1920, oferece uma lente poderosa para os dias de hoje. Ele ataca de frente a nossa epidemia de sobrecarga e fadiga de decisão. Não precisamos de outro app de produtividade. Não. A liberdade de verdade estaria em achar a âncora de um propósito superior e cooperar com ele. O que nos traz de volta a nossa exaustão diária diante das infinitas opções. E eu quero encerrar a nossa exploração de hoje deixando uma reflexão nova no ar. Para quem nos escuta, investigar bem depois do fim desse áudio. Qual seria o paradoxo? Se a vontade humana funciona como um músculo complexo que só ganha força estelar de verdade quando encontra a resistência e o alinhamento de um propósito imutável e superior, o que vai acontecer com o potencial da nossa espécie se continuarmos projetando, quase freneticamente, um mundo obcecado em eliminar toda a fricção, toda espera, todo sacrifício e todo desconforto das nossas vidas? Nossa, é uma provocação estrutural e bem profética sobre o rumo da nossa civilização. Fica o questionamento para pensarmos sobre como estamos desenhando nossas próprias órbitas na escuridão. Até a próxima exploração